Boa tarde para todas as famílias, para você que está nos escutando, filho, pai, mãe, cônjuge, qualquer um, em qualquer lugar. Vamos aqui conversar mais um pouco sobre o assunto família e desta vez nós vamos falar sobre saúde mental. Lembre-se de se inscrever aí no canal, né? Assista o vídeo, se inscreva no canal aí, para sempre a gente estar passando essas informações sobre família. Vamos falar hoje, como já falei, sobre saúde mental. E eu vou apresentar 3 males que estão atacando a família. E as pessoas estão doentes, sem saber estão doentes. As 3 coisas depressão, estresse e ansiedade. Que coisa. Vamos começar por depressão. A definição mais correta, mais popular, mais simples, mais resumida de depressão é excesso de passado. Excesso de passado. Tem gente que vivem o presente pensando no passado. E o pior, é só nas coisas ruins. É verdade. No que lhe fez raiva, naquilo que causou dano. Não, gente, pelo amor de Deus. Mas eu tenho que esquecer o passado. Não é bem assim. Aqui está dizendo que depressão é excesso do passado. Não é lembrar do passado. Você lembrando do passado. Que acolá eu lembrar do passado é depressão? Não. Depressão é excesso de passado. Eu vivi sempre lembrando do passado e pior, das coisas ruins. É bom lembrar das coisas boas do passado. Faz bem, faz mal não. Agora, das coisas ruins, nós temos que resolver as coisas mal resolvidas do passado. Se você tem alguma coisa que está te incomodando no passado, é porque você ainda não resolveu essa questão, essa pendência. Algum relacionamento mal resolvido, de pai com filho, filho com pai, esposo com esposa, de parentes, tem que resolver essas pendências do passado. Procure um terapeuta familiar, procure um psicólogo, procure algum profissional, né, para fazer algumas terapias, para resolver. Procure a própria pessoa que teve o atrito, peça perdão, peça desculpa. Você tem que perdoar o seu próximo, perdoai-vos uns aos outros, diz a palavra de Deus. E você tem que se perdoar. Porque tem gente que lembra do passado e diz assim: eu não me perdoo por ter feito isso no passado. Não, você tem que pedir perdão a Deus e se perdoar. Se dá o direito de ser feliz. Então, depressão é excesso de passado. Eu não vou mais lembrar do passado, vou esquecer do passado. Não, isso aí é uma doença. Não lembrar mais do passado é uma doença. Nós estamos falando aqui que você tem que lembrar das coisas boas do passado. E se você está lembrando constantemente de alguma coisa ruim do passado, é porque ela não foi resolvida e precisa resolver. Como é que eu sei? Mas eu tenho que perdoar. E como é que eu sei que eu perdoei? É a questão. Você quer ter a certeza que você perdoou? É se você lembrar de alguma coisa que aconteceu, de algum relacionamento ruim que aconteceu no passado e que você lembra, e quando você lembra, você não sofre como você sofria. Você não tem raiva como você teve.
Então isso significa que está resolvido. Você lembra, mas você não sofre. Ah, teve isso, mas foi até bom acontecer para me aprender crescer em alguns aspectos. E não sentir aquela raiva, aquele rancor. Isso quer dizer que você perdoou. Perdoar não é esquecer. Perdoar é quando você lembra daquilo, não sentir raiva nem rancor, não se sentir mal como você sentia. Então, nós podemos lembrar do passado? Podemos. Devemos lembrar das coisas boas do passado. Mas o problema da depressão é que é o excesso de passado. E o pior, é o excesso do passado, das coisas ruins que ainda não foram resolvidas e precisam ser resolvidas. Tenha coragem, enfrente, resolva, porque você precisa viver e ter uma vida boa hoje, no presente, e construir um futuro melhor. Tenha coragem, procure um profissional, um psicólogo, um terapeuta familiar ou alguém para poder lhe ajudar a fazer algumas terapias, e procure até, quem sabe, a pessoa que teve o relacionamento mal resolvido para poder resolver e você não ter esse problema dessa doença que é a depressão. Que a depressão é o excesso do passado. Aqui, olha, veja só o que diz aqui em Filipenses 3,13. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, avanço para o que diante de mim estão. Então eu tenho que lembrar do passado, das coisas boas do passado? Tenho que eu vou lembrar de alguma coisa ruim que aconteceu no passado? Tem. Mas se está resolvido, eu não vou sofrer. Mas eu não posso me demorar nas coisas do passado. Eu não posso me prender nas coisas do passado. Aqui está um conselho da palavra de Deus. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram. Então, o passado pertence ao passado. Eu não vou passar o dia pensando no passado. Não. Aí está errado. Então, depressão é o excesso de passado. Vamos agora para o estresse. O que é o estresse? Resumindo também a definição do estresse. Estresse é o excesso de presente. Interessante, né? A definição mais correta, bem resumida, do estresse é o excesso de presente. E esse mal tem atacado muitas pessoas. Tem muitas famílias que as pessoas estão estressadas. Moço, ninguém pode falar nada, que a pessoa já se zanga, já vem com 4 pedras na mão, e a gente pergunta o que está acontecendo. Quando você tem um excesso de presente, você se estressa. Pensa que o mundo vai se acabar e quer resolver tudo naquele dia. Trabalha 12 horas, trabalha de manhã, de tarde, de noite. Não come bem, não descansa, não dorme bem. De tão cansado que está, não consegue dormir. Eu não sei se isso já aconteceu com você. Não é assim. A palavra de Deus diz lá em Eclesiastes 3, de 1 a 8, lá fala: tudo tem seu tempo determinado. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de colher. Tem tempo para tudo. Você tem que se planejar, pai. Você tem que se planejar, mãe. Porque o excesso de presente causa essa enfermidade
não só na sua mente, mas em todo o seu corpo. O corpo não aguenta. Você tem que planejar a sua vida. 8 horas por trabalho diário, 8 horas para dormir, descansar, 1 hora com Deus, a hora de estudar, a hora de conversar com a família, fazer um planejamento. Todo mundo tem 24 horas no dia. Todo mundo tem a mesma quantidade de hora por dia. Parece que para uns o dia passa mais rápido e para outros o dia passa mais lento. Mas não é verdade, não é bem assim. Todo mundo tem 24 horas por dia, tanto o rico como o pobre. E por que alguns, se todo mundo tem 24 horas, e uns são pobres, outros são ricos? Aí é que está. Tem que saber como aproveitar esse tempo, 24 horas por dia. Planejar esse tempo, o que eu vou fazer com esse tempo. Aí está o segredo. Eu tenho que entender que eu não posso ter esse excesso de presente. Trabalhar num dia o que eu tenho que trabalhar numa semana. Não. Tenho que saber administrar o meu tempo. Se eu sou estudante, tenho que tirar tempo para estudar. Se eu sou um pai de família, tenho que tirar tempo para trabalhar. Se eu sou uma criança, tenho que tirar tempo para brincar. Então tenho que saber dividir o tempo, pedir sabedoria para Deus, para poder não se enrolar com essa questão do tempo. Tem que ter muito cuidado com isso. Então, tenha cuidado. Estresse é o excesso de presente. Ansiedade, a última doença do século. Ansiedade. Ansiedade, resumindo o que é ansiedade, é excesso de futuro. Excesso de futuro. A palavra de Deus diz em Filipenses 4:6: não andeis ansiosos com coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Então tem gente que vive o presente planejando o futuro. Passa o dia planejando. Passa o dia pensando no futuro e não faz nada. Não faz nada. Vive pensando no futuro, é futuro, é futuro. Se eu vou fazer isso amanhã, eu vou fazer isso amanhã, eu vou planejar e não vive o presente. Está errado. E fica ansioso. E a ansiedade é o excesso do futuro, de futuro. Olha, veja só, é o excesso. Você tem que planejar o futuro? Tem. Você tem que pensar no futuro? Tem. Mas o excesso de futuro causa ansiedade. Não andeis ansiosos com coisa alguma. Com coisa alguma. Pode ser o que for. Fique ansioso, não. Calma seu coração. Tem gente que é ansioso por natureza. Isso é a verdade. Mas o conselho é que acalme seu coração. Como você está? Como está a sua família? É uma pergunta. Uma pergunta que não quer calar. Como você está? Como está a sua família? A sua família está ansiosa? O pai está ansioso?
a mãe está ansiosa, vive ansiosa. Tem alguém deprimido, com depressão na sua família? Tem alguém com depressão na sua família? Então, queridos, tenham cuidado. Isso é muito sério. Em Salmo 37, 5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Que realmente você, pai, você mãe, você filho, tenha cuidado. Por quê? Porque a sua mente, a saúde mental é muito importante. E você tem que ter cuidado para que esses males, como a depressão, o estresse, a ansiedade, possa sair para longe da sua família. E que Deus lhe abençoe. E que, se você estiver com um desses problemas, procure um profissional. E principalmente procure Deus também. Porque há solução para tudo. Para qualquer coisa existe solução. E para essas 3 coisas, Deus tem a solução. Um bom dia a todos e que Deus abençoe.